Antes de começar o nosso programa, queremos dizer que lamentamos muito a morte de Luiz Roberto Pessoa do Prado, que atuou por vários anos na Ótica Moderna, uma das mais tradicionais de Poços. Ele faleceu aos 68 anos nesta sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. Na Ótica Moderna, ele era um dos proprietários e consultor responsável pelas lentes. Atuou na loja ao lado do pai Benedito Pessoa do Prado Júnior e do irmão Benedito Pessoa do Prado Neto. A loja foi fundada por seu pai em 1936, sendo um dos mais antigos estabelecimentos comerciais de Poços, e a primeira especializada em óculos da cidade. Inicialmente, a loja funcionava na Rua Assis, mas em 1973 foi transferida para a Rua Prefeito Chagas, aonde funciona até hoje. Então deixamos aqui o agradecimento ao Sr. Luiz por fazer parte de nossa história, nossos sentimentos. Olá pessoal, começamos agora mais um programa Resgatando, um programa do Jornal da Cidade que tem como proposta fazer um resgate do patrimônio histórico em todos os níveis, municipal, regional, estadual, nacional e até mesmo mundial. Aqui do meu lado mais uma vez, Rafael Henrique, militante da causa do patrimônio histórico aqui em Poços de Caldas, também ele é um grande defensor do patrimônio histórico também em todos os âmbitos, criador da página Resgatando Cidades e também Resgatando Poços de Caldas no Facebook. Aproveita, entra lá, visita, curta a página para você saber também conteúdo atualizado que o Rafael sempre está postando. Hoje, Rafael, a gente vai falar do quê? Então, no programa anterior, que a gente começou a falar, sobre a gente começou com fogo, Começou aí falando, dos patrimônios que teve incêndio, E agora a gente tem que falar aí de Poços de Caldas também, Vamos falar de Poços de Caldas. Falar aí agora aí o que a gente tem que é um dos mais importantes patrimônios que a gente tem na cidade, Que é a estação ferroviária. Ah, sim. A estação ferroviária, ela foi inaugurada em 1886, por Dom Pedro II. E esse episódio, a gente tem até algumas na cidade aqui mostrado, foi desde ano passado começou a iniciativa aí de fazer um turismo em cena, pela prefeitura. E aí começou assim a fazer, como é que seria o pessoal caminhando ali pelo trajeto que o Dom Pedro II veio na cidade, Então é um episódio muito importante que tem na cidade aí, que aconteceu, que foi ilustrado até por Júlio Martin, Como vocês podem ver aí na ilustração, Essa ilustração é tão importante, porque Júlio Martin foi o idealizador do Viaduto do Chá, em São Paulo. Então, você vê a extrema importância que tem aí para esse episódio da cidade, Vamos passar um vídeo aqui sobre a chegada do trem, uma das imagens de arquivo que o Rafael tem lá no acervo dele, sobre a chegada do trem, A gente pode observar aqui a linha do trem, E daqui a pouco vai mostrar aqui a chegada, inclusive quem que está nessa chegada, que é uma visita ilustre, Então, aqui nesse tempo aí, é um acervo aí do amigo Roberto Tereziano, Que mostra aqui a cidade quando a estação ainda tinha a primeira versão, Que é quando era mais alvenaria de tijolo e tudo mais, E aqui foi no momento assim com o Antônio Carlos, que é o presidente de Minas Gerais, que era vamos dizer, o governador, antigamente não se usava o termo governador, Usava-se o termo presidente, acho que era até nem do estado, era província, não era? Era uma coisa assim, mas era o termo presidente. E o Antônio Carlos ele teve uma participação muito importante historicamente em Poços de Caldas, que foi através do Antônio Carlos, que a gente teve aí um dos momentos mais importantes da história de Poços de Caldas, que quando ele viabilizou, junto com o prefeito Carlos Pinheiro Chagas, a construção dos principais patrimônios históricos de Poços de Caldas. Palácio Hotel, Palácio Cassino, Termas Antônio Carlos, Praça Pedro Sanches, o Coreto e o Parque José Afonso Junqueira. Então, sem dúvida, são os principais prédios e espaços públicos históricos que a gente tem aqui em Poços de Caldas. E a estação ferroviária, como o Rafael está falando, deu a fama, vamos dizer assim, nacional, estadual, nacional e até mesmo mundial para Poços de Caldas. Graças ao trem, Poços de Caldas tem a fama aí de estação de curas, estação milagrosas,
várias denominações, né? A cidade cresceu bastante graças ao trem, né? Que foi o marco histórico, né? A estação ela foi feita ali pelos italianos, né? Que teve um dos mais importantes, ali foi o Giovanni Battista Pancini, teve também o Carlos Alberto Maivaldi, né? Eu tenho orgulho de falar isso porque ele foi o tataravô da minha esposa, né? Então ele teve ali a construção ali, né, da estação que fez um marco, porque a partir desse momento a cidade começou até a ser conhecida como a Suíça brasileira, né? Hoje em dia é Campos do Jordão, né? Campos do Jordão. Mas a cidade teve vamos dizer assim, destaque turístico nacional, né? Para a gente dimensionar a importância, né, de uma estação ferroviária em Poços de Caldas, a gente tem que só considerar que naquela época não existia rodoviária, por exemplo, né? É verdade. Então, assim, todo o deslocamento era via trem. Para chegar aqui era só de trem. Só de trem, né? Porque vinha aí com um carrinho que antigamente era caro, né? No tempo carro, era mais usado de charrete, né? Que nem tem no vídeo aí, vocês podem ver que o que mais tem aqui, mais ou menos, é charrete. Charretes, E depois aqui tem alguns automóveis, mas automóvel era classe alta, né? O pessoal que tem automóvel mesmo. E você imagina um automóvel naquela época, né? Ele trafegar nas estradas, né? Ou seja, se hoje em dia a gente reclama de estrada com asfaltamento ruim, você imagina naquela época que era terra batida, então era praticamente inviável, né, Rafael? Parece que mais ou menos desde a década de 60 até a estrada era só de terra para chegar na cidade. Nem tem esse mapa aqui, vocês podem ver aqui mais ou menos, que era só estrada de terra, não tinha assim né? O que foi feito asfalto foi bem depois. É verdade. E agora, então o trem foi muito importante para a cidade, para chegar aqui, né? E aí depois, assim, na década de 1920, quer dizer, 1930 para frente, foi tendo algumas alterações para poder ficar mais o estilo do Palace, o Palace Hotel e o Palace Cassino, né? Mas neoclássico e tudo mais. E aí teve essa primeira alteração, né? Daí que você pode ver como ela tá quase lembrando mais ou menos o que está hoje, né? Mas ela tinha só essas partes aqui, né? E depois, lá na década de 70, mais ou menos, que começou a fazer uma outra alteração que expandiu. Aí a estação tá que nem está hoje em dia lá. Mas ela nunca foi demolida, nunca foi manteve, ela tá lá desde 1886. A década de 20, né, de 1920, né, do século passado, realmente ela foi fundamental para a consolidação de Poços de Caldas como estação de cura, né, como eu falei agora há pouco. Agora eu vou falar uma curiosidade sobre a estação ferroviária que eu duvido que você saiba. Essa você não sabe. Você sabia que a estação ferroviária ela já foi enredo de carnaval aqui em Poços de Caldas? Essa você não sabia. A estação ferroviária ela foi enredo de carnaval aqui em Poços de Caldas na década de 1990. Inclusive, o autor do samba enredo foi o ex-editor do Jornal da Cidade, Cassim da Rocha. Ele escreveu um enredo do bloco Nostalgia, né? Não era escola de samba do tipo Sacipô, União Imperial que existia na época, né? Vivaldinos da Vivaldi. Era um bloco ali pequeno, mas desenvolveu um enredo que foi campeão do carnaval naquele ano. Eu não sei especificamente qual foi o ano, mas eu sei que foi na década de 90, e o enredo dizia assim, os primeiros versos, né? Pela estação da Mogiana chegavam os banhistas roletreiros, desfilando sonhos na Francisco Salles, repleta de limão de cheiro. Então, assim, são várias referências ao passado, né? A estação da Mogiana, né? Os banhistas, ou seja, as pessoas que vinham para Poços de Caldas usufruir da água sulfurosa, né? Que é por isso que Poços de Caldas ficou conhecido como estação de cura. Roletreiros, porque eles vinham para jogar nos cassinos, né? Que Poços de Caldas, além das águas, ficou muito conhecida nacionalmente como uma cidade dos cassinos, né? E depois o carnaval de antigamente, que se usava o limão de cheiro, né? O limão de cheiro ali era umas bolas ali feitas de cerâmica com água perfumada, que eles chamavam de limão de cheiro, né? Era até anterior, talvez, ao lança-perfume, né? Então, assim, é um enredo aí, um samba enredo que o Cassim da Rocha escreveu para o Bloco Nostalgia, repleto, né, de referências a Poços de Caldas, aos cassinos e à estação ferroviária. Essa eu não sabia, né? Não sabia. O João também é cheio das informações. Mas ela é bacana, né? Você vê que a estação ela teve vários momentos ali, né, na cidade, né? E tem, assim, infelizmente, eu vejo pouco assim, cartão postal, né, da estação. A gente tem alguns, não é tão comum, né? Então, o pessoal vinha e gostava mais de tirar foto dos outros lugares, mas a estação, todo mundo chegava na estação por ela, né?
até não ter, né, enquanto não tinha rodovia para os lados. Tanto até que, né, que a gente foi feito ali na frente, né, da estação, onde tem a Praça Getúlio Vargas, né? Tem uma curiosidade que muita gente não sabe, né? Que é ali que foi feito, a gente tem o monumento Minas ao Brasil, né? Originalmente, né? Então, originalmente ele estava ali, porque hoje em dia está lá em frente do Palace, né? Mas a estátua foi feita ali do índio Cataguá, né? E ele... Que é outra, só te cortando, é outra curiosidade, né? Ninguém, eu acho que imagina que aquele um homem, né, o peladão, né, que às vezes as pessoas se referem a ele, aquilo ali é a imagem de um índio, né? Isso, é um índio. Por isso que ele tá desse jeito, né? Ele é no formato nu, né? Que foi feito pelo Júlio Starácia, né? Que é o mesmo escultor ali da Fonte dos Amores, da estátua que tem lá, né? Então, ele... E tem, só te cortando mais uma vez, Rafael, ali na entrada das termas também tem uma escultura que é do Júlio. Ah, sim, tem. Então, ele fez várias esculturas aí, né, na cidade. E é o estilo dele, né? Por isso que esse estilo nu e tudo mais assim é a característica dele. Mas ele fez, né, o do índio Cataguá ali, né, para ficar de braços abertos, né? Que nem vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é o ângulo que tem vendo, né, da estação. A estação, Então o pessoal chegando. Agora, aqui nessa foto, o que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas enxergavam era o índio Cataguá, né? Ele dando os braços abertos. Por isso que é Minas ao Brasil. Como se ele estivesse dando um abraço, né? Isso, quando ele de Minas aos banhistas, roletreiros, né, que eu falei agora há pouco aqui, né? Porque o pessoal chegava, né, de vários lugares do Brasil, chegava em Poços de Caldas, que é a primeira cidade aqui pelo sul de Minas, né? Em Minas. Então, por isso que é Minas ao Brasil. A origem foi essa, né? Mas depois foi retirado ali, foi colocado lá em frente do Palace, né? Então é uma curiosidade que a gente tem. Rafael, ainda falando em curiosidades sobre a estação ferroviária, você sabe mais do que eu, por isso que eu vou te perguntar. A gente só teve essa estação ferroviária que tinha outros subramais? Tinha, né? Como é que funcionava? Porque assim, ela foi feito o ramal, né, Poços de Caldas, ele começava desde Aguaí, que antigamente chamava Cascavel, né? E teve várias estações ali, né? Que nem, vamos aqui vendo cada uma delas. A gente tem, né, a estação de Aguaí, né, que começava. Chegava em Aguaí. Porque dele vinha de outras cidades, né, mas o ramal começava a partir de Aguaí. Porque Aguaí em Tupi, né, Tupi-Guarani é cobra, né, cascavel, isso, né, por isso que ele chamava assim. Exatamente. Então, a gente tem aqui a estação de Aguaí, né, e aí, a partir dela, ia para depois a estação de Jerivá, que daí já está demolida, não tem mais. Né? Aí, aonde que ficava a estação de Jerivá? Aqui em Poços mesmo, não? Não, aí é no ramal, da parte no ramal de Aguaí. Depois de Aguaí, tá. Isso. Aguaí, Jerivá. Jerivá, que foi demolida, né? Aí depois disso, depois de Jerivá, tem a estação de São João Boa Vista. Então Jerivá era antes de São João. Isso. Chegava São João Boa Vista. E lá, hoje em dia, a estação está bem... Ela tinha um estilo bem mais chalezinho antes, né? Como foi feito. Depois ela foi demolida e construiu o que está atualmente, né? Mais neoclássico e tal. E agora ela foi, né, reinaugurada recentemente aí como Estação da Arte, né? Tem até a participação aí do nosso amigo aí, o Antônio Loretti, né? Que é o professor da PUC, né? Então, que ele também lá de São João, né? Então, entendi. Que ele foi a curadoria lá para a exposição da arte, né? E aí, depois da estação da arte, né? Da estação de Boa Vista, chegava na estação de Bairro Alegre. Ela ficou lá, hoje em dia ela está... Bairro Alegre era onde? Depois de São João, né? Mas já chegava em Águas da Prata, não? Não. Antes ainda de Águas da Prata? Entre elas, né? Sim. Tem umas paradinhas, né? Então chegava em Bairro Alegre, hoje em dia tá desativado. Tá desativado. Também, né? Então, depois de Bairro Alegre? Depois de Bairro Alegre chegava em Águas da Prata. Que hoje em dia também está bem conservado. Até os moradores lá fizeram, né, um trabalho lá em 2015, né, para restaurar a estação, né? Ali na estação de Águas da Prata, ali, a gente observa também que funciona também como um espaço cultural, né, Rafael? Né? Espaço cultural. Eventualmente, às vezes, eu passo ali em frente, está tendo atividades, eu já passei ali, está tendo música ao vivo, né? Não show, né, de grande porte, né? Show de pequeno porte, que às vezes acontece até mesmo aqui na estação FEPAS aqui, né, FEPAS Mogiana, dentro daquele projeto de composição ferroviária, né? Então, assim, é uma forma de se utilizar e ocupar a estação ferroviária antes ainda dela voltar a funcionar
efetivamente. É bom, né, a gente usar um espaço ali como só uma coisa cultural. É um espaço cultural, né? Isso é muito importante. E depois de pouso, então foi Campo Alegre, Águas da Prata, Bairro Alegre, desculpa. Águas da Prata. Águas da Prata, e a gente depois chegava, né, na estação do Tajá, que é onde tem um pontilhão ali, né? O famoso pontilhão. Que o pessoal gosta de fazer uma trilha ali, né? Depois a gente vai falar sobre trilha, né? Sim. Então, daí ali na estação foi demolida, né? Já não tem mais, só tá o pontilhão ali. Aí depois dela chegava na estação da Cascata, que também está preservada, né? Hoje em dia. Ali no Marco Divisório, né? Isso, é perto do Marco Divisório, que daí já está em território de Águas da Prata. Depois dela chega no Imposto de Caldas, que daí é a estação Bauxita, que está sendo usada também para extração de minérios e tudo mais. Né? Aí depois chega no Imposto de Caldas, né? Que é o final ali. Por isso que a gente tem ali também essa plaquinha ali, muita gente não sabe o que é, né? Essa plaquinha ali que é o que diz que é a quilometragem, que era desde Araguaia até Poços de Caldas. Então, e às vezes as pessoas, antes da gente ir para o intervalo, Rafael, as pessoas falavam pejorativamente de Poços de Caldas, uma expressão assim que eu não sei se você conhece: fim de linha em boca de vulcão, né? Pois é. Não é verdade? Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com o programa Resgatando e agora nesse bloco final nós vamos falar da estação ferroviária nos tempos mais atuais, né, Rafael? Isso. O que a gente pode começar destacando? Então, né, a estação ferroviária ela começou a ser desativada ali a partir de 98, né? Em 98 começou a tirar todos os trilhos, né? E foi assim porque a FEPASA ela faliu nessa época, né? E é o que tinha concessão aqui, né? Então ela faliu e daí começou a retirar tudo para poder, né, vender, né, para a Refesa, né, a rede ferroviária, né, federal. Então, com isso não teve nada ali, né? Inclusive, né, nesse tempo foi a gestão do... 98 foi na gestão, 97 e 2000 foi a gestão do ex-prefeito Geraldo Tadeu. Foi durante a gestão dele que começou a se arrancar os trilhos, né? Então, eu lembro que na época eu estava começando a trabalhar aqui no Jornal da Cidade, foi muito polêmico aquele período lá, né? Porque começou a se arrancar os trilhos e até mesmo durante a gestão do Geraldo Tadeu, realizou-se uma festa UAE, ali na parte de trás da estação FEPASA Mogiana, né? Uma festa UAE, porque já não havia mais os trilhos, né? Então era possível se fazer a festa, apesar do que o local, na minha concepção, totalmente inadequado. E é uma das festas UAE mais, vamos dizer assim, fracassadas da história, porque o público foi pequeno. Se eu não estou enganado, houve até cobrança de ingresso, né? Eu tenho essa vaga lembrança que houve cobrança de ingresso para entrar em alguns dias ali da festa, mas a festa, infelizmente, naquele ano não virou, né? E a gente tem que destacar também, né, Rafael? A gente começou falando por 1998, que foi quando ocorreu a retirada dos trilhos, mas a estação chegou a funcionar até no começo dos anos 90, né? Ainda naquela linha Poços de Caldas, Águas da Prata, né? A gente citou no bloco anterior aí todas as linhas, né, que tinha desde Aguari até Poços, mas ele funcionava só aquele período. Aí ele funcionava efetivamente como trem turístico, isso, né? Exatamente. Não era mais
um trem de transporte de passageiros. Né? Nessa época já... Já era uma outra... Foram trocados já também, né, a linha férrea por uma bitola diferente, né? Não usava mais a Maria Fumaça como antigamente, usava mais um trem a diesel, né? Que nem vocês podem ver aí, o trem, né, que é o vermelhinho aí, né? Então, e esses vagões, esse vagão não, é carro passageiro. O pessoal do ferroviário até não gosta de falar vagão, porque vagão é só transporte de carga. De carga, né? Então, esses carros mesmo de passageiro, ele estão até lá em Campinas, né, para ser reformado, o 5002 aí, é a litorina que tinha antigamente, né? Então ela tá lá sendo restaurada, né? Tem uma vaquinha aí pro pessoal tentando restaurar ela aí. E qual que seria o custo, você sabe? Eles estão com uns 10 mil, né, querendo, né, arrecadar, né? 10 mil para fazer arrecadaram aí até, pelo que eu lembro, foi o 2.500 que já conseguiram arrecadar, né? Então o pessoal gosta de ajudar, né? Tem muita gente contribuindo para restaurar, né? E seria bacana se a gente estivesse de volta aqui, né? Seria. Então, pro turismo seria fantástico. Fantástico, né? Fantástico. Então, olha, eu tenho a Disney. Daí ele funcionava, aí tem até a camisa aí que eu agradeço muito ao amigo meu, o Luiz Cláudio Bertozzi, né? Que ele até doou uma camiseta aí dessa época para o museu, né? Então, um trem que tinha no Posto de Caldas. E ali na estação tinha até algumas coisas que funcionavam. A estação choperia, né? Tem ali Mas a estação choperia ela não tinha muita relação em si com o trem, né? Não, era só aproveitava realmente ali a questão assim, do espaço e tal, e funcionava como um bar, né? Funcionou muitos anos, inclusive tinha até um bom público, né? Então, aí foi em 98, né? Daí desativou tudo, retirou todos os trilhos, infelizmente, né? A partir daí foi uma coisa que, né, foi usando para outros sentidos, outras coisas. Depois de 98, o que virou lá? Que em 2003 a gente tem ali, né, funcionando com guarda municipal, né? Na gestão do ex-prefeito Paulo Tadeu, funcionou como guarda municipal. A guarda municipal já saiu de lá, já mudou para uns 2 ou 3 endereços e hoje, coincidentemente, está de volta de novo à estação FEPASA Mogiana, né? Então, acabou voltando, né? Então, mas aí, vamos dizer assim, a guarda municipal ali no centro, até, vamos dizer assim, que é até bom, né? Um local que pode atender vários lugares ali, né, como a guarda. Mas a gente sabe que, né, lugar de estação é trem, né? É verdade. E depois de 2003? Teve alguma... Daí depois começou a funcionar como a Secretaria de Turismo, que está até lá atualmente, né? Está funcionando ali como Secretaria de Turismo. A Secretaria de Turismo ali começou a funcionar, se eu não me engano, a partir da gestão do ex-prefeito Paulinho Corominas, porque o Palace Cassino, onde se situava a Secretaria de Turismo anteriormente, fechou para revitalização, né? E o Palace Cassino só foi reaberto no final de 2016, né, Rafael? E a Secretaria não voltou para lá, permanece, na verdade, ali na FEPASA. Então, hoje na FEPASA a gente tem Secretaria Municipal de Turismo e Guarda Municipal. Guarda Municipal junto. Então, daí depois disso, né, a gente teve também vários eventos que começou a acontecer ali, né? Carnaval, festa, os food truck, né? Tem vários aí. O pátio ali em frente, né? No pátio, na frente, né? Teve até em 2017 aí teve até o Senai, né? Que fez ali vamos dizer assim, um pessoal aprender e tudo mais. Ele foi armou uma tenda na frente. Uma tenda, tampou, né? Inclusive, né, Rafael, só te cortando, os vereadores Paulo Tadeu e Cissa, eles fizeram um pedido de informações em 2017, perguntando para a prefeitura qual foi a autorização, quem deu autorização para se montar aquele espaço ali do Senai na ocasião. Até hoje não responderam. Então, é complicado isso, né? Então, mas antes disso, né, de 2017, tem aí um marco também que quase que foi o marco, vamos dizer, porque foi a tentativa, né? Foi o Luiz Lourenço, né? Que fez a tentativa de reativar o trem turístico, né? Começou, até ganhou, né, uma verba de 10 milhões ali, né, da Codemig, né? Só que precisava, né, fazer a licitação, né, para poder fazer isso, né? Só que finalzinho de 2016 ali já o Luiz até que resolveu, vamos fazer as obras mesmo, quando o dinheiro não vem ainda, mas vamos tentar fazer alguma coisa, né? Começaram ali retirar ali fazer a obra ali de
tirar os AMV que estão ali e tal, para fazer a troca e começar a fazer alguma obra, né? Mas daí, como não tinha licitação, precisava, né? Passou para 2017, que foi a gestão agora atual, né? Do prefeito Sérgio Azevedo. E aí precisava completar a licitação e conseguir, né? Fazer a reativação. Mas daí não teve, né? Acabou não conseguindo, tentou prorrogar ali a data, né? Não conseguiu e a Codemig não teve como esperar, né? Você não completou a licitação, não fez, passou para outra cidade que a gente tem hoje em dia, São Sebastião do Rio Verde, né? Aqui no sul de Minas mesmo. No sul de Minas. Na verdade, a prefeitura alega que não deu sequência ao projeto do trem turístico que já havia sido assinado na gestão do Heloísio junto à Codemig, né? Porque considerou que o recurso era insuficiente para se fazer toda a linha. Evidentemente que era, né, Rafael? Mas era possível se fazer em etapas, né? Ou seja, não daria, por exemplo, para fazer uma reativação da linha turística Águas da Prata, por exemplo, mas daria para fazer em torno de 9 quilômetros, né? Que daria talvez ali até na estação Bauxita, não é isso? Então, e aí era um trajeto, né, para ficar só em Poços, né? Então, porque você sabe, né, que a graça de andar de trem é andar de trem, que é a graça do trem turístico, né? Então, mesmo que seja um trajeto curto ali, é atraente, né? O pessoal vai gostar de ver, porque a gente tem esse trajeto entre a estação até Bauxita. A gente pode ver algumas cidades aí que tem o mesmo tamanho, o percurso, né? Guararema mesmo, eu fui lá, visitei lá e vi assim, o quanto pessoas que estão indo lá para ver o trem. Tem gente aí até da Itália, Finlândia, vi lá na lista lá, só para ver. E é o mesmo percurso, E, Rafael, seria um embrião de uma reativação do trem turístico até Aguaí, Águas da Prata e São João do Boa Vista, né? Que inclusive está sendo discutido isso, né? Mais por parte de lá, né? Isso, Mais o estado de São Paulo está tendo bastante interesse aí, né? O prefeito de Águas da Prata, ele está tentando reativar, né? Porque se a Poços de Caldas não conseguiu, lá ele tem interesse, né? Então eles não vão querer perder isso. Então eles estão fazendo a tentativa para reativar Águas da Prata e São João Boa Vista. É o seu percurso ali e também dentro de Águas da Prata, que é até a estação da Cascata, né? Então é um percurso ali que vai ter bastante pontos bem bonitos ali, né? Tem o Tajá, né? O Pontilhão, né? Então, o Águas da Prata está tentando e vamos torcer, né? Talvez os gestores dessas cidades aí que o Rafael tá falando tenham a percepção de que pode ser um grande incremento para o turismo desses municípios, né? Águas da Prata já é uma cidade com mais perfil turístico, né, do que São João do Boa Vista e Aguaí, por exemplo, né? Inclusive, Águas da Prata fez uma reunião aí, né, com 14 cidades aí para fazer um turismo regional, né? Então, eles estão tentando, né, mais investir no turismo atualmente. Então, Poços de Caldas, assim, eu vejo que ela está crescendo tanto, né, que parece que o turismo está ficando um pouquinho de lado, né, infelizmente. Então, está crescendo bastante aí, parecendo até uma metrópole, parece que está querendo virar São Paulo, né? É verdade. Então, mas Poços de Caldas não quer perder os pontos turísticos, claro, né? Eles estão tentando fazer aí a PPP e tudo mais aí para poder dar um jeito, né? Mas seria bom, né, se investisse também, né? Mas a gente tem que pensar que o turismo, né, ajuda as pessoas conseguirem emprego, né? Ajuda, né, no comércio, ajuda em vários setores. Inclusive a BPF também, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, ela fez aí até um projeto aí que o pessoal doa sangue e ganha uma passagem de trem. Isso ajuda na saúde, então é uma coisa bem bacana. O turismo não há o que negar, né, o Rafael? Ele é um gerador de receita, ele impulsiona a economia, né? E Poços de Caldas, com a vocação turística que ela tem, nada melhor do que um trem turístico, né? Infelizmente, por enquanto, ele segue no papel, né? E o que você enxerga como futuro para a estação ferroviária enquanto o trem não vem? Então, a gente pensa assim, né? Se o trem não vai vir, precisa primeiramente manter a estação, né, bem preservada, né? Ela tem que estar ali bem com boas condições, principalmente porque ela está hoje em dia como Secretaria de Turismo, né? E sede da Guarda, né? Sede da Guarda. Então as pessoas vão vir na cidade e vão ver a situação que ela está. Pode ver aí como é que está, né? Lá da frente você pode ver que ela está, parece que está agradável, mas você olha de lado um pouquinho aí, ó, você já começa a ver, né?
desboloramento e tudo mais aí. Falta conservação. E isso que a estação ferroviária é um bem tombado pelo patrimônio histórico municipal, né? Por lei, pelo CONDEFAT, né? Preservado. Atrás aí tá como estacionamento da Guarda Municipal, né? Mas tem ali, aqui tá jogado uns entulhos, umas coisas jogadas ali, lixo, mas isso não pode de forma alguma. E tem aqui também, né, esse puxadinho que foi feito aí para poder, né, o pessoal guardar algumas coisas ali, mas também afetou os ladrilhos, né, da estação. E tem lixo jogado e começaram a usar ali também como um estacionamento da Secretaria de Turismo, né? E o interessante, né, Rafael, que por asfalto ali, né? Que por incrível que pareça, apesar dessa parte aqui da estação estar dessa maneira, existe recurso, né? Então, tem um fundo, né, um fundo municipal aí do patrimônio histórico, né? Que é para se utilizar justamente para esse tipo de situação, né? E ele, infelizmente, não é usado, né? Fundo, quando a gente fez uma audiência pública dos bens tombados aí, né? Foi falado que tem mais ou menos perto de 1 milhão. Então 1 milhão dá pra fazer tanta coisa, né? Dá. Pelo menos lata de tinta dá pra comprar pra poder restaurar. Tinta, pelo menos, né? Então sempre tem umas burocracias, umas coisas que a gente não sabe até onde vai. Falta vontade política, você acha? Eu acho que é aquela coisa, né? Quando quer, faz, né? Quando quer, faz. Então precisa realmente mostrar um interesse e realmente fazer alguma coisa. Preservar. Mas ali o futuro, eu vejo assim que dá para fazer, por exemplo, umas ideias que eu fiz, né? Sugeri para a prefeitura e tal, para a Secretaria de Turismo, que é fazer ali um museu ferroviário, né? Expor ali fotos antigas, colocar ali, trazer locomotiva também para a estação, né? Até sugerir alguns leilões que teve de locomotiva aí, que dá para poder comprar, adquirir alguma coisa. Mas infelizmente não aconteceu, né? Verdade. Antes da gente encerrar o programa, eu queria que o Rafael destacasse um assunto aqui que eu falei no bloco anterior, que é um projeto até mesmo idealizado por ele, né, através ali do grupo Resgatando Postos, Resgatando Cidades, que é o percurso na trilha do trem, né? Para a pessoa ali simular como é que seria, né, a jornada ali do trem entre Poços até ali a estação Bauxita. Então a trilha do trem a gente começou ali com o interesse de mostrar, né, para o pessoal que o trajeto é bonito, não é uma coisa assim que está ali feia, né? Tem gente que fala que só tem cadeia, só tem cemitério. Porque às vezes as pessoas que são contrárias à reativação do trem, né, Rafael, elas alegam assim que o trem vai passar em frente à cadeia e ao cemitério, né? Então não é simplesmente só isso, né? É uma pequena parte do trajeto, de repente depois, né? Depois que passa ali, vocês podem ver ali, vou mostrando as fotos aqui, vocês vão vendo todo o percurso. Já é outra coisa, né? Então, tem bastante pontilhões, tem bastante partes assim que vão passar pela natureza, né? Quando chega no Bortolano, então, você vê ali todo, né, o Ribeirão e tudo mais ali, tão bonito ali. E tudo isso está sendo deixado de lado, está perdido, não está assim, está tudo desativado. E ali na CBA só usa para extração de minérios, né? Então, que acaba também afetando a natureza da cidade, né? Então, tudo tem que pensar. Então a trilha do trem a gente fez para mostrar para o pessoal todo esse caminho, andando ali, vendo todo o percurso, né? A gente fez aí já umas 4, né, caminhadas, mas até então. Mas agora o pessoal está fazendo agora mais caminhadas pela cidade toda. Animou fazer caminhada por todo lado agora. Fizeram até aí lá na Serra São Domingos, lá pelo Dedo de Deus, que também é um ponto turístico. Quer dizer, muita gente não conhece, devia ser um ponto turístico, né? Mas é uma parte ali que tem ali que muita gente não conhece. Então o pessoal está indo assim pelos lugares da cidade que não é muito explorado, né? E é isso, é a caminhada. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa Resgatando. Semana que vem a gente está de volta aqui com outro tema sobre preservação da memória do patrimônio. Obrigado, até lá.